O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que tinham acreditado nele: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora, vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, diante deste bonito Evangelho, conhecereis a verdade vos libertará. Nosso Senhor, ali diante dos judeus que até então começaram a acreditar em Jesus, pede-lhe um pouco mais do que aquela fé momentânea produzida de um entusiasmo, às vezes superficial. E aí trazem alguns questionamentos, né? Como é que nós vamos acreditar em Ti? Como é que falas, né? Se acreditareis em mim, sereis livres. Nós somos livres, nós somos filhos de Abraão, afinal. E com tudo isso, nosso Senhor vem nos ensinar assim a beleza, a bondade, a fecundidade do seu amor. O fruto da fé profunda, da fé verdadeira, da fé autêntica, é o conhecimento da verdade e uma vida, pois, então, autenticamente livre. E o conhecimento dessa verdade que fala Cristo não é só um conhecimento intelectual, mas antes sim um amadurecimento na alma, daquilo que nós chamamos da semente da revelação divina. E por isso, as palavras de Cristo hoje culminam nessa comunicação de uma vida sobrenatural. Aquele que crê em Jesus, através dele no Pai, recebe o dom da vida eterna. E por isso, nosso Senhor vai dizer: Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ora, conhecer a verdade, em último caso, é conhecer o próprio Cristo. Ele mesmo disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é o Deus encarnado para a nossa salvação. E por isso sentir que o Deus inacessível se fez homem, nosso amigo em nossa vida, através da pessoa de Jesus Cristo. E esse conhecimento que Jesus nos fala, conhecereis a verdade, é o que nos torna realmente livres. E por que nos torna livres? Porque nos tira de longe de Deus. Ou melhor dizendo, nos leva para perto de Deus. E, portanto, da escravidão do pecado, da escravidão do demônio, das suas ataduras, da nossa natureza decaída, que introduz de algum modo uma inimizade com a graça de Deus. E por isso essa etapa da liberdade não é só a luz que nos marca o caminho, mas antes sim a graça, força que nos dá a possibilidade de percorrer apesar das nossas limitações. Jesus Cristo vai ao encontro do homem de todas as épocas. Isso é bonito de pensar. Também na nossa época, com as mesmas palavras que ele disse,
naquela ocasião, vem ao nosso encontro e diz: você conheça a verdade, e a verdade te tornará livre. Estas palavras encerram em si, pois, uma exigência fundamental e, ao mesmo tempo, também uma advertência. A exigência é exatamente: devemos ter uma relação honesta para com a verdade, como condição, de verdadeira liberdade. E a advertência, para todos, para que seja evitada qualquer verdade aparente. E aí vem essa ideia tão utópica presente no mundo hoje, cada um tem a sua verdade, você tem que crer na sua verdade, então aí você é livre fazendo o que você quer. Isso gera naturalmente uma falsa liberdade. Ainda hoje, depois de 2000 anos, nós constatamos que ainda muitos têm dificuldade de realmente se encontrar com o Cristo, a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Esta frase nos mostra especialmente a liberdade com que Cristo nos carrega, nos liberta. Significa essa transformação interior do homem que conheceu a verdade e que deixa-se transformar num verdadeiro processo de vida espiritual, progride em santidade, em justiça, segue consciente das suas obrigações morais, do seu testemunho como cristão, que deve ser outro Cristo, portanto. E por isso, Santo Tomás, ao comentar esse texto, vai lembrar exatamente: libertar neste passo não se refere apenas a tirar da angústia, mas antes sim tornar livre, isto é, primeiro, a verdade da doutrina, que nos torna livres do erro e da falsidade. Segundo, a verdade da graça, que nos livra da escravidão do pecado. E por fim, a verdade da eternidade de Cristo Jesus, que veio nos libertar da corrupção e nos trazer a vida eterna. Que o bondoso Deus te ajude a cada vez mais caminhar na liberdade. Esta é a verdade da salvação que nunca podemos esquecer. E um verdadeiro filho de Deus, uma verdadeira filha de Deus que desconhece a verdade, carece com certeza da maior graça que pode se receber nessa vida. A verdade nos torna livres. Não é a quantidade que temos de dinheiro, não é a quantidade de quanto temos de saúde ou outras coisas. Quem nos torna livres é o Senhor, na sua verdade, que verdadeiramente nos faz livres, nos faz seus filhos. Que possas nesse dia assim meditar nessa palavra tão sublime e caminhar na presença do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.